Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo, nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, capítulo 6, hoje estudando outro trecho longo, os versículos 30 até o 44. Como de costume, nós vamos dividi-lo em dois trechos para que possamos analisar melhor esse trecho tão importante que relata um grande milagre de Jesus. Acompanhe comigo então a leitura dos versículos 30 ao 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós temos aqui o começo de um relato interessante, que é o relato do milagre da multiplicação dos pães. Mas antes disso, outra coisa interessante e importante ocorre aqui como resultado do ministério dos apóstolos. Nós vimos quando estudamos o segundo trecho, os versículos 7 a 13, que Jesus tinha enviado seus discípulos em duplas para fazer o ministério e pregar o evangelho. Aqui nós vemos que os discípulos voltam e vão relatar a Jesus, ou relatam a Jesus, tudo quanto haviam feito e ensinado. Certamente havia aqui nos discípulos uma empolgação. Outros textos que relatam esse mesmo evento dizem que os discípulos voltaram maravilhados, que até mesmo os espíritos se sujeitavam a eles. Mas Jesus, querendo aqui, na verdade, fazer com que os discípulos desacelerassem um pouco, sugere então que eles descansem e que fossem todos a um lugar deserto. Então, o texto começa dizendo: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Foi um tempo de relatório, um tempo de contar a Jesus tudo o que aconteceu, para que então certamente Jesus pudesse reafirmá-los ou confirmar aquilo que realmente eles tinham feito. Mas Jesus então aqui lhes diz o seguinte, verso 31, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Até Jesus certamente sentia necessidade de descanso. Jesus era um homem como qualquer um de nós, humano, e certamente sentia cansaço. Aqui ele sugere que os discípulos, depois desse tempo de ministério, profícuo, inclusive, certamente, eles fossem descansar um pouco. Isso se dá também por outro motivo. O texto diz que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Em todo o tempo, Jesus estava rodeado de pessoas. Em todo o tempo, Jesus estava, na verdade, com muitas pessoas ao redor, de tal maneira que nem mesmo para comer eles tinham tempo, ou seja, nem tempo para uma refeição tranquila. Não é que eles não comiam, é que eles não tinham tempo para uma refeição tranquila. Jesus então sugere que eles vão para outro lugar, eles vão de barco, né, como diz o texto no verso 32, foram sós no barco para um lugar solitário. Mas o texto diz, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Na verdade, esse texto aqui, quando
colocado lado a lado com outros trechos, quem chegou antes deles foi o próprio Jesus. Jesus chegou antes da multidão e não o contrário, como parece indicar o texto. Na verdade, a travessia por barco era de 6 quilômetros. A volta que esse povo deu para encontrar com Jesus era de 16 quilômetros. Eles certamente não conseguiriam chegar lá antes de Jesus. Então, apenas parcialmente aquilo que Jesus queria se cumpre. Ele fica um tempinho com os discípulos, talvez o suficiente para descansar apenas um pouco, porque logo a multidão chega. Mas a reação de Jesus à chegada da multidão, que é característica, é que realmente nos chama a atenção. E é para isso que eu quero direcionar você a olhar para o texto aqui no verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus recebe a multidão, ainda que ele estivesse cansado, ainda que ele estivesse pensando que era preciso estar sozinho com os discípulos para que eles descansassem um pouco. Ele recebe a multidão, acolhe a multidão com a sua característica, com a sua característica maneira, ou seja, com seu costumeiro bom humor, e certamente de forma acolhedora pôde demonstrar mais uma vez ali a sua misericórdia, porque ele via não o desespero das pessoas para que fossem curadas, não o seu pensamento de que queriam algo de Jesus, queria que eles fizessem algo, não só a sua necessidade, mas Jesus enxergava aquilo que era mais importante. Ele via aquele povo como ovelhas que não têm pastor. Certamente os líderes fariseus e saduceus das sinagogas, do templo, os líderes religiosos tinham falhado em oferecer a liderança necessária a esse povo, em oferecer o alento, a palavra de Deus, a mensagem, a orientação que eles deveriam oferecer ao povo. Não estava acontecendo. E por isso Jesus enxerga muito mais do que o olho nu pode ver. Jesus enxerga além das necessidades de cura, das necessidades de alimento ou qualquer outra necessidade. Ele vê a necessidade espiritual. Ele enxerga aquele povo como um povo que está sem direção, exatamente como ovelha. E aqui eu quero chamar a sua atenção, eu não sei se você conhece alguma coisa sobre ovelhas, mas é interessante que nós somos até hoje chamados de ovelhas. Nós temos pastores nas igrejas e somos chamados de ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas a ovelha é o bichinho mais desprotegido que existe. A ovelha é o bichinho mais desprotegido, mais desprovido de iniciativa que existe. Se a ovelha não for levada para um lugar para tomar água, ela simplesmente não toma, ela vai morrer de sede. Se ela não for protegida, ela não consegue se proteger a si mesma, ela tem que ser orientada pelo pastor. E ela tem que ser protegida do seu predador natural, que é o lobo. Ela tem que ser guiada, ela tem que ser orientada, porque ela é o bichinho mais frágil e mais desprovido de iniciativa que se conhece no meio animal. Especialmente as ovelhinhas mais tenras, os filhotes, essas sim são ainda mais desprotegidas. Por isso, Jesus enxergou essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Estavam desprotegidas, estavam perdidas, estavam sem direção, sem ensino, estavam sem um norte, perdidas. Por isso Jesus estende as suas mãos, demonstrando a sua característica misericórdia, como nos diz o verso 34. Compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E o texto diz, passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sim, Jesus tinha muito a oferecer. Jesus era o sumo pastor.
Ele tinha autoridade para trazer a palavra de Deus de maneira viva e ensinar aquele povo e orientar aquele povo como alguém que realmente tinha autoridade. Jesus o fez, e como o texto vai nos indicar, ele fez isso até o final da tarde. E nós veremos que isso abre espaço e abre o caminho para um milagre extraordinário que Jesus vai realizar no meio daquela multidão. Mas isso nós veremos juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.